Olá, seja bem-vindo à primeira aula bônus do curso avançado. Na aula de hoje eu vou contar duas histórias que você pode usar para trabalhar com públicos mistos. Primeiro, dando uma dica a respeito de públicos mistos, sempre que você for contar em um local onde haja, por exemplo, crianças de várias faixas etárias, então escolha uma história que você faça as crianças interagirem bastante durante a sua contação e leve em conta todas as idades das crianças que vão estar presentes. Se tiver bebês, você precisa inserir elementos que chamem a atenção dos bebês. Se tiver crianças maiores, então tenha elementos também na sua história que sejam interessantes para essas crianças maiores. E quando você tiver adultos junto com as crianças, não se preocupe em contar histórias voltadas só para adultos, porque quando os adultos eles estão junto com as crianças na contação, o mais importante é que as crianças interajam muito, que elas tenham oportunidade de falar, para que os adultos se divirtam junto com as crianças. E os adultos sempre gostam de acompanhar a contação de histórias com as crianças. Então, essa primeira história que eu vou contar é uma história de minha autoria, que se chama A Floresta Encantada. E essa história você pode usar em festas de aniversário, você pode usar em eventos, por exemplo, em livraria, em colégios. Ela é uma história que chama bastante atenção e também você pode adaptar ela de acordo com o tema que você precisa, mudar os personagens dela. Vou falar um pouco mais sobre isso depois dessa contação que eu vou fazer agora. E pra gente começar, vamos começar com uma música? Ao mundo mágico das histórias vamos viajar. Batam palmas uma vez, batam palmas 1, 2, 3. Agora prestem atenção, já vamos começar. Era uma vez uma floresta encantada, onde os bichos falavam e viviam para sempre. Perto dessa floresta morava um príncipe. Era um príncipe alto e forte e corajoso. Ele era muito amigo dos animais da floresta. Todos os dias o príncipe acordava ouvindo o som dos passarinhos da floresta cantando. Como que passarinho faz? Ah, isso aí! Mas um certo dia o príncipe acordou e não ouviu nenhum passarinho cantando. Ele achou aquilo muito estranho e pensou: deve ter acontecido alguma coisa lá na floresta. É melhor eu ir pra lá pra saber o que aconteceu. Então ele montou em seu cavalo e começou a cavalgar. Agora eu quero ver todo mundo cavalgando junto comigo. Vamos lá! Batendo na perna. O príncipe chegou na entrada da floresta e lá ele foi recebido pelo rei dos animais, o rei da selva. Quem é o rei dos animais? Isso mesmo, o leão! E o leão falou: príncipe, aconteceu uma coisa terrível, terrível. Que foi, leão? O que aconteceu? Me fala. Veio até a floresta um monstro horripilante, assustador, um monstro de um olho só. E ele raptou a princesa protetora da floresta. E por isso agora todos os animais estão morrendo. Calma, leão, não se preocupe, porque eu sou um príncipe, o quê? Alto e forte e corajoso. E eu vou atrás desse monstro de um olho só. E vou até o castelo dele. Eu vou salvar a princesa e vou trazê-la de volta à floresta. Príncipe, que bom, príncipe, saber disso. Pois para te ajudar, príncipe, eu tenho um presente. Opa, um presente? É, isso mesmo. Mas para ganhar esse presente, você precisa cumprir um desafio. Desafio? É, um desafio. E agora, todo mundo aqui vai cumprir esse desafio junto com o príncipe. Vamos ajudar o príncipe a ser bem sucedido no desafio, para ele poder ganhar um presente do leão. E o desafio é trava-línguas. Quem aqui é bom de trava-línguas? Deixa eu ver. Ah, legal. Vamos lá então. É o seguinte. Eu vou falar o trava-língua pra vocês, tá? E aí vocês precisam repetir igualzinho, tem que falar direitinho. Atenção que eu vou começar. O que Cauê quer? Cauê quer kiwi. Que kiwi que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi. E aí, tá fácil? Alguém quer tentar? Ah, eu vou falar mais uma vez, tá? O que Cauê quer? Cauê quer kiwi. Que kiwi que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi.
Ah, então vamos lá. Cada um tenta, vai. Isso. Ah, nossa, muito bem. Então vamos falar todo mundo junto uma última vez? 1, 2, 3. O que Cauê quer? Cauê quer kiwi. Que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi. Parabéns! Muito bem. Agora que vocês conseguiram cumprir esse desafio, o príncipe vai ganhar o seu presente do leão. Sabe o que ele ganhou? Uma capa mágica, uma capa invisibilizadora. Então ele pegou a capa, dobrou, guardou no bolso, montou em seu cavalo e começou a viajar em direção ao castelo do monstro de um olho só. Vamos lá, todo mundo junto com o príncipe. Aê! Aí, quando ele estava lá no seu cavalo, eles passaram perto de um rio e pararam um pouquinho, porque eles estavam com sede. Foram beber água, foi então que apareceu um outro animal. Um animal grande, com a boca assim cheia de dentes afiados. É o jacaré, muito bom! E o jacaré veio pra nossa história, ele tá aqui dentro da minha sacola. Só que pra ele aparecer, a gente tem que chamar. Então todo mundo assim, ó. Jacaré, jacaré, jacaré. Bem alto. Jacaré, jacaré, jacaré. Continua. Muito bom, olha só. Opa! Olha aqui o jacaré. Oi, jacaré. Oi. Então o jacaré foi logo falar com o príncipe. Príncipe, o que você está fazendo aqui? Ah, jacaré, eu estou atrás do monstro de um olho só que raptou a princesa. Ah, é, príncipe? Pois eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Sério, jacaré, o que é? Ah, para você ganhar, você precisa cumprir um desafio. Outro desafio? O que será que é agora? Esse desafio é um desafio de charada. Quem aqui é bom de charada? Levanta a mão. Ah, então vamos lá. O jacaré vai falar uma charada e aí vocês têm que dar a resposta, tá bom? Atenção, muita atenção. O que é que cai em pé e corre deitada? É a chuva, muito bem! Parabéns! Agora, príncipe, você vai ganhar o meu presente. E o presente é uma chave mágica. Com ela, você pode abrir todas as portas do mundo! Então, o príncipe pegou a chave, guardou, o jacaré foi embora, o príncipe montou em seu cavalo e, vamos lá? Todos em direção ao castelo do monstro de um olho só! Até que o príncipe chegou ao pé de uma montanha. E era justamente no alto dessa montanha onde ficava o castelo do monstro. Então, ele desceu do seu cavalo, amarrou o cavalo assim numa árvore, deixou ele lá no cantinho e começou a subir a montanha. No meio do caminho, ele ouviu um som assustador que fazia assim. Isso mesmo, uma cobra. E a cobra veio para nossa história. Vamos chamar? Cobra, cobra, cobra. Bem alto. Cobra, cobra. Atenção. Olá, príncipe. O que você está fazendo aqui? Ah, dona Cobra, eu tô indo até o castelo do monstro de olho só, porque eu preciso salvar a princesa. Ah, que bom saber, príncipe. Pois eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Ah, é, dona Cobra, o que é? Ah, para ganhar o que eu tenho para você, o meu presente, você precisa cumprir um desafio. Um desafio? E o que é dessa vez? Eu quero ver se você consegue rodar pulando em um pé só. Rodar pulando em um pé só. Então, todo mundo em pé, porque a gente tem que ajudar o príncipe nesse desafio também, né? Vamos lá, todo mundo em pé. Todo mundo, 1, 2, 3, rodando e pulando em um pé só. Rodando e pulando em um pé só. Nossa, muito bem! Ótimo! Agora que vocês cumpriram o desafio, o príncipe vai ganhar o seu presente. E sabe o que ele ganhou? Uma pedra. E a cobra falou, se você jogar essa pedra no meio do olho do monstro, você vai derrotá-lo. O príncipe então guardou a pedra,
continuou subindo a montanha. Chegou ao alto da montanha e finalmente lá estava o castelo do monstro de um olho só. Mas tinha um problema. Bem na frente do castelo do monstro havia vários monstrinhos de guarda. E o príncipe tinha que passar por esses monstrinhos sem ser visto. E agora, como que ele ia fazer? Muito bem, a capa mágica, a capa invisibilizadora, que ótima ideia! Ele colocou a capa mágica, passou no meio dos monstrinhos sem ser visto. Chegou à porta do castelo, mas ela estava trancada. E agora? A chave mágica, ótimo! Pegou a chave, abriu a porta do castelo, entrou e lá dentro do castelo havia vários quartos. Ele pensou, a princesa só pode estar escondida em um desses quartos. Então com a chave mágica ele abriu porta por porta até que encontrou a princesa. Ela olhou para ele e falou, príncipe, você veio me salvar. Sim, princesa, porque eu sou alto e forte e corajoso. E eu vim levar você embora desse castelo de volta para a floresta. Ai, príncipe, que bom, que bom. Mas ainda bem que você não abriu o quarto do lado, porque é justamente lá onde fica o monstro de um olho só. Então a gente não pode fazer barulho para não acordá-lo. Calma, princesa. Vamos sair bem devagarinho para não acordar o monstro. Então agora todo mundo vai fazer silêncio, muito silêncio, para não acordar o monstro. E o príncipe e a princesa foram saindo, silêncio. De repente, quem apareceu? O monstro de um olho só! O que você está fazendo aqui? E agora? Como que o príncipe vai derrotar esse monstro? Isso é bom, a pedra! Então vamos todo mundo pegar a pedra. Junto comigo, vamos lá. Pega a pedra e joga no meio do olho do monstro quando eu falar já, tá? Vou contar até 3, atenção. 1, 2, 3 e já! O monstro caiu e o príncipe e a princesa saíram correndo. Corre. Passa pelos monstrinhos, desce a montanha, sobe no cavalo, vamos lá! O príncipe e a princesa chegaram lá na entrada da floresta e foram recebidos pelos animais da floresta com muitas palmas! E a essa altura da história, o príncipe e a princesa já estavam apaixonados. Então o príncipe se ajoelhou e perguntou para a princesa, meu amor, quer se casar comigo? E aí, o que vocês acham que a princesa respondeu? Sim? Sim! Eles se casaram e viveram felizes para sempre! Pim, piririm, pim, pim, essa história chegou ao fim. Bom, como eu falei, essa é uma história coringa que eu uso em vários tipos de eventos quando tem crianças e você pode usar essa história, você pode adaptar os elementos da história, mudar os personagens, por exemplo, mudar os animais. Eu geralmente mudo, não conto sempre com os mesmos animais. Você pode ou não usar fantoches ou objetos para representar esses personagens. Você pode também usar objetos para representar os presentes que o príncipe ganha. Você pode mudar os presentes também e adaptar a história de acordo com essas mudanças. Você pode adicionar outros elementos interativos, como a música. Quando eu conto na companhia do músico, a gente coloca músicas de nossa autoria, de nossa composição dentro dessa história. Então você também pode fazer isso, pensar em desenvolver músicas para essa história. Você pode mudar o inimigo do príncipe, então ao invés de um monstro, ele pode ser um dragão ou uma bruxa. Então, existem várias maneiras de trabalhar com essa história. O importante é que você faça as crianças interagirem bastante. Ela é uma história que ela tem elementos que servem para crianças de todas as faixas etárias. Então, movimentos, sons, que são muito bons para crianças pequenas, de idade de educação infantil. E outros elementos também, como a adivinhação e os desafios, que são ótimos para crianças maiores. O trava-línguas, ele é muito legal para crianças a partir de uns 6 anos. Elas sempre gostam de participar e falar. Você pode também fazer com outros trava-línguas, charadas. Então, diversifica as charadas, pega outras charadas. Eu também costumo usar charadas diferentes.
Então, essa é uma história assim bastante rica, que eu demorei um tempo para desenvolver ela, inspirada em várias histórias que eu li. Você pode fazer a mesma coisa, pensando em histórias que você já leu, desenvolver uma história que dê certo para públicos mistos ou para uma faixa etária que você precisa trabalhar. E, como eu falei, você pode adaptar essa história também para vários outros temas, mudando os personagens dela, mudando o desenrolar dela, o início, o final dela. Você pode pedir para as crianças mudarem também o final da história. Tem várias maneiras de trabalhar com essa história. Usa a sua imaginação. Essa história você está recebendo ela de presente para você utilizar como você quiser, tá ok? A única coisa que eu peço é que caso você tenha que contar essa história em um evento que você precise falar quem é o autor da história, que você me reconheça como autora da história, tá? Então, antes de começar a sua história, ou quando você finalizar, você fala: a autora dessa história é Lívia Alencar, uma contadora de histórias. Apenas me reconhecer como autora dessa história, é a única coisa que eu peço, tá? A história que eu vou contar agora se chama O Príncipe Silencioso e o autor é Dan Yashinsky, um escritor e contador de histórias canadense que eu tive o privilégio de fazer um curso com ele uma vez. E essa história é voltada mais para adolescentes e adultos. E pra gente começar, eu vou contar até 3 e você vai falar comigo. Era uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez um príncipe que parou de falar quando tinha 13 anos. Seus pais, o rei e a rainha, ficaram muito preocupados. A rainha acreditava que o seu filho voltaria a falar, mas o rei não tinha esperança. Esse príncipe ficou conhecido como Príncipe Silencioso. E quando ele completou 18 anos, o rei enviou uma proclamação por todo o seu reino que dizia: quem tentar fazer o Príncipe Silencioso falar e conseguir, vai ganhar qualquer coisa que quiser. Mas quem tentar e não conseguir, terá sua cabeça cortada. Então, a partir daquele dia, muitos homens corajosos de todo o reino foram até o castelo para tentar fazer o Príncipe Silencioso falar, mas não conseguiram e tiveram suas cabeças cortadas. Não muito longe do palácio vivia uma jovem que havia crescido com sua sábia avó, e a sua avó havia lhe ensinado toda a sua sabedoria. Essa jovem decidiu certo dia ir até o castelo tentar fazer o Príncipe Silencioso falar, mesmo sabendo que sua vida corria risco. Ela era muito corajosa, então ela chegou no castelo e foi falar com o rei. Quando o rei soube das suas intenções, ele falou: nossa, mas tão jovem, tão corajosa. Mas tudo bem, as regras são as seguintes: você vai passar essa noite junto com o príncipe no quarto dele e com uma testemunha. Na manhã seguinte, a testemunha vai contar pra gente o que ela viu e ouviu. Então a jovem foi ao quarto do príncipe e se sentou lá perto dele com uma testemunha. Só que ela ficou em silêncio, não falou nada por muito tempo. O príncipe achou aquilo estranho, porque os homens que tentavam fazê-lo falar ficavam falando sem parar. Mas enquanto isso, ele admirava a beleza da jovem. Após um longo período em silêncio, a jovem falou, mas ela não falou com o príncipe. Ela se virou para a testemunha e disse: amanhã eu vou morrer. Você tem uma história para me ajudar a passar essa noite? E a testemunha falou: não, eu não conheço nenhuma história, eu sou só uma testemunha. E ela perguntou: então, se eu te contar uma história, você me ouve? Sim, eu ouço. E a jovem começou a sua história. Era uma vez 3 mulheres que tinham poderes mágicos. A primeira tinha um telescópio mágico, com o qual ela podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo em qualquer lugar do mundo. A segunda tinha um tapete mágico. Ela poderia chegar em qualquer lugar que ela quisesse em um instante. E a terceira tinha uma maçã mágica, a maçã da vida. Uma mordida daquela maçã poderia curar qualquer doença. Certo dia, as 3 mulheres estavam conversando, quando de repente a mulher do telescópio, olhando pela janela, disse: amigas, eu estou vendo do outro lado do mundo um príncipe e ele está muito doente. Ele está morrendo. A segunda mulher, então, a do tapete, disse: suba no meu tapete mágico. As 3 subiram e no instante seguinte elas estavam no castelo do príncipe, na frente dele. Então a terceira mulher, a da maçã, pegou a sua maçã, ofereceu um pedaço ao príncipe. Ele mordeu e foi curado instantaneamente. Naquele momento, o príncipe olhou para aquelas mulheres e pensou: nossa, eu sou jovem, sou solteiro, estou saudável, quero pedir uma delas em casamento. Naquele momento, a jovem parou a sua história e se virou para a testemunha e falou: eu tenho uma pergunta para você.
Agora que o príncipe pode pedir uma delas em casamento, quem que ele deve pedir em casamento? Quem você acha que fez mais por ele? A testemunha pensou e falou, ai, eu não sei, eu não sou muito boa em charadas, não. Mas o príncipe, que estava o tempo todo ouvindo atentamente, falou, eu tenho uma ideia. E a jovem disse, que bom saber disso, príncipe. Qual é a sua ideia? E o príncipe falou, eu acho que aquele príncipe devia pedir em casamento a mulher que lhe ofereceu a maçã mágica. Porque as outras mulheres, a do telescópio e a do tapete, elas não perderam nada ao usar os seus poderes. Mas a mulher da maçã, ela perdeu um pedaço da maçã e ela nunca mais vai poder recuperar esse pedaço. Então ela foi quem fez mais para salvar a vida do príncipe. A jovem falou, que sabe a resposta, príncipe. Você entendeu que aquela mulher abriu mão de alguma coisa pelo príncipe. Eu espero que você também encontre alguém que abra mão de alguma coisa por você. No dia seguinte, o rei e a rainha entraram no quarto e perguntaram para a testemunha o que aconteceu. E a testemunha falou, ontem à noite o seu filho falou. Depois de tantos anos, o príncipe silencioso finalmente falou. A rainha estava muito feliz. Eu sabia que meu filho podia falar. Mas o rei não acreditou e disse, eu quero uma segunda noite com 2 testemunhas. Então, na noite seguinte, a jovem se sentou novamente no quarto do príncipe com 2 testemunhas. Ela deixou passar um longo período em silêncio, até que ela se virou para as testemunhas e falou, amanhã é o dia da minha morte. Vocês têm uma história para me contar, para me ajudar a passar essa noite? As testemunhas falaram, não, nós não somos contadores de histórias, somos apenas testemunhas. E ela perguntou, mas se eu contar uma história para vocês, vocês me ouvem? Sim, claro, a gente ouve. Então a jovem começou a sua história. Havia uma jovem bruxa que vivia próxima a uma vila e ela começou a namorar um rapaz daquela vila, mas ela não contou pra ele que ela era bruxa, porque ela tinha medo que se ele soubesse, ele não ia mais querer ficar com ela estava muito apaixonada por ele. Certa noite, aquele rapaz foi caçar na floresta perto da vila e de repente ele viu uma bruxa. Então ele pegou uma pedra e jogou na direção da bruxa. A pedra acertou a perna da bruxa, mas ela conseguiu escapar, ela saiu correndo e o jovem não a viu mais. No outro dia, aquele jovem, aquele rapaz, foi visitar a sua namorada. Então, ele viu que quando ele chegou lá, ela estava mancando. E ela estava com um machucado na perna, no mesmo lugar onde ele tinha acertado a bruxa na noite anterior. Ah, ele se virou para ela e falou, ahá, então você é uma bruxa? Sim, eu sou uma bruxa. Naquele momento, a jovem parou a sua história. Virou-se para as testemunhas e perguntou, então, agora que o rapaz sabe a verdade, o que vocês acham que ele deve fazer? As testemunhas falaram, nós não sabemos, nossa, charada é difícil, a gente não tem ideia. Mas o príncipe, que estava ouvindo atentamente, falou. E ele disse, eu tenho uma ideia. Que bom saber disso, príncipe, qual é a sua ideia? Eu acho que aquele rapaz deve guardar o segredo da sua namorada, se casar com ela e ser feliz ao lado dela. A jovem falou, que sabe a resposta, príncipe? Muitos homens teriam dito, ela é uma bruxa, que seja queimada. Mas você entende que quando 2 pessoas se amam, elas não apenas abrem mão dos seus segredos, como também descobrem outros. Eu espero que você também encontre alguém que abra mão de um segredo por você. Então, no outro dia, o rei e a rainha entraram no quarto do príncipe e perguntaram para as testemunhas o que aconteceu. E as testemunhas falaram, ontem à noite o seu filho falou. A rainha estava nas nuvens, eu sabia que ele podia falar. Mas o rei ainda não acreditou e disse, eu insisto em uma terceira noite com 3 testemunhas. Então, na noite seguinte, a jovem mais uma vez foi ao quarto do príncipe e se sentou ao lado do príncipe com 3 testemunhas. Passou-se um longo período em silêncio até que ela falou com as testemunhas. Amanhã a minha cabeça vai ser cortada. Vocês têm uma história para me contar, para me ajudar a passar a noite? Ah, não, nós não temos história nenhuma. Ah, então eu posso contar uma história para vocês? Sim, pode. E ela começou a sua história. Havia um homem que sonhava com pássaros de fogo. Certo dia, ele estava na floresta, perto de um rio, quando de repente ele viu um raio dourado se aproximando. Então ele se escondeu atrás de uma árvore e fechou os olhos com medo.
Depois ele abriu os olhos e viu uma mulher muito linda, tirando a sua roupa dourada de penas e indo até o rio se banhar. Ai, o homem não teve dúvidas. Ele correu, pegou aquelas penas douradas, escondeu atrás de uma árvore e ficou esperando a mulher sair. Quando a mulher saiu, ela não encontrou as suas penas. E aí, agora o que fazer? Então o homem saiu do seu esconderijo, chegou para ela e falou: vem morar comigo. A mulher não tinha mais para onde ir, então ela foi. Ele era um homem bom, gentil. Eles ficaram juntos e se amavam muito. Depois de algum tempo, aquela mulher teve um filho maravilhoso. Ela tinha tanto amor por ele. O menino foi crescendo e certo dia, enquanto o pai estava trabalhando, o menino estava lá brincando na floresta, a mãe estava em casa, e de repente o menino veio correndo e falou: mamãe, vem ver, eu achei uma coisa muito linda na floresta. Então a mãe foi junto com seu filho. E quando chegou lá naquele local, sabe o que ele tinha encontrado? As penas douradas. Então ela pegou as suas penas, levou para casa, foi colocar o menino para dormir. Com uma mão, ela acariciava o filho. Com a outra mão, ela acariciava as suas penas. Naquele momento, a jovem parou a sua história, virou-se para as testemunhas e perguntou: então, agora que aquela mulher finalmente encontrou suas penas douradas, o que vocês acham que ela deve fazer? As testemunhas falaram: nossa, mas essa charada é a mais difícil de todas, a gente não faz ideia. Mas o príncipe, que ouvia atentamente, falou: eu tenho uma ideia. Qual é a sua ideia, príncipe? Eu acho que a sua história, ela é ao mesmo tempo doce e amarga. Eu não posso julgar ninguém da sua história, porque se eu fosse o homem e visse aquele pássaro de fogo na sua forma verdadeira como mulher, eu ia fazer de tudo para ficar com ela. Mas se eu fosse aquela mulher, que na verdade era um pássaro que tinha vindo do céu, eu ia fazer de tudo para voltar para o lugar de onde eu tinha vindo. A jovem então falou: que sabe a resposta, príncipe? Você entende que algumas histórias não são para serem julgadas, são apenas para serem ouvidas e lembradas. Então a jovem finalizou a sua história. Depois que o menino dormiu, a mulher vestiu as suas penas douradas, saiu de casa e voou em direção ao infinito. Quando o homem chegou, ele não encontrou mais a sua mulher. Mas e o menino? O príncipe perguntou. O que aconteceu com ele? Bem, algumas pessoas dizem que quando o menino acordou na manhã seguinte e não viu a sua mãe por perto, ele chorou. Chorou tanto, mas tanto, que perdeu a voz e ficou silencioso. Outras pessoas dizem que no dia seguinte, quando o menino acordou, ele encontrou embaixo do seu travesseiro uma linda pena dourada. E aquela pena lhe trouxe sorte, alegria, amor e saúde para o resto da sua vida. Então, no dia seguinte, o rei e a rainha entraram no quarto e perguntaram para as testemunhas o que aconteceu. E as testemunhas falaram: essa noite o seu filho falou. Ai, a rainha não conseguia mais se segurar de tanta alegria. Eu sabia que meu filho podia falar. E o rei finalmente acreditou. Então ele se virou para a jovem e disse: agora que você conseguiu o que todos aqueles homens tentaram e não conseguiram, o que é que você quer como recompensa? A jovem pensou, mas ela não sabia o que responder. Ela, na verdade, nunca tinha pensado numa recompensa. Ela só queria mesmo ajudar o príncipe e o rei e a rainha. Então, naquele momento, o príncipe se levantou, olhou bem nos olhos dela e disse: me escolha. A jovem falou: eu tenho uma ideia, eu fico com ele. Eles se casaram e viveram felizes para sempre, como todos nós podemos viver. Gostou dessa história? Eu pessoalmente acho ela maravilhosa. Ela é mais voltada para adolescentes e adultos, mas você também pode usar ela em contações em que tenham crianças. É só você adaptar, inserir elementos interativos que sejam interessantes, que chamem a atenção das crianças, e você pode tranquilamente contar ela em eventos que tenham crianças também, tá ok? Espero que você tenha gostado dessas duas histórias, que você faça bom proveito delas. E a gente se vê na próxima aula, então, a segunda aula bônus, em que eu vou falar sobre como construir uma carreira profissional como contador de histórias. Até lá!